Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira, é claro, para falar de NFL, porque temos muitas coisas para falar. Ó, tô com a camisa aqui, ó, do Aaron Donald, porque o cara tá feliz, tá com dinheiro no bolso. A gente vai falar desse contrato do Aaron Donald, passar um pouquinho ali, dissecar um pouquinho o que significa esse novo vínculo do Aaron Donald com a equipe dos Rams. Vamos falar também da novidade, né? A equipe do Denver Broncos sendo vendida, estourou aí na terça-feira à noite, o acordo tá fechado, tá firmado. Faltam alguns detalhes aqui, mas teremos novos proprietários na equipe do Denver Broncos. E vamos falar um pouquinho de NFL no Brasil também, né? Saiu essa bomba aí. Será que um dia teremos um jogo de NFL no Brasil? Será que tá mais próximo? Claro que tá mais próximo, mas quando será que teremos um jogo de NFL no Brasil? Vamos falar disso aqui e muito mais, porque tem times voltando para aqueles minicamps obrigatórios, né? Treinamentos acontecendo, gente aparecendo, gente não aparecendo, e a gente vai conversar disso tudo. Por isso que faltando 92 dias para o começo da temporada, eu sei que eu prometi responder perguntas nessa quarta, mas eu vou passar para sexta-feira, tá? Porque tem muita coisa para a gente comentar. Então, sexta-feira, eu já guardei as perguntas que vocês mandaram segunda-feira. Sexta-feira eu respondo. Deixem mais perguntas, deixem mais dúvidas, questionamentos. A gente quer tirar todas as dúvidas, as indagações que vocês possam ter com relação ao futebol americano. Faça a pergunta aqui embaixo, dá aquela curtida no vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo e também faça parte do nosso clube de membros. Já disse aqui, não quero fechar conteúdo, quero que a informação chegue para todo mundo, mas tem algumas vantagens para quem é membro do canal, né? Teremos alguns textos, algumas coisas que serão exclusivas para membros durante a temporada regular e tem algumas vantagens. Tem um grupo no Telegram, a gente bate papo ali diariamente. Vou fazer algumas lives por Zoom, algumas conversas, combinar aí uma vez por mês, 2 vezes por mês, não sei qual que vai ser a frequência, mas a gente vai ter conversas por Zoom também com todo mundo. E tem sorteio. Né? Chegarmos a 50 membros no canal, vou sortear uma bola da Wilson, que é de futebol americano, igualzinha a essa daqui. E com 100 membros, vou sortear uma camisa da NFL. Seu time do coração, você vai escolher aí, a gente faz compra. Camisa oficial da NFL. Então, fica ligado no Toque Passe e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui falando dos mandatórios, né? Os minicamps obrigatórios aqui, né? Os 12 times se apresentaram na terça-feira, os Dolphins já tiveram, os Bengals e os Eagles não terão esses treinos obrigatórios nesse mês de junho, e semana que vem tem mais o restante dos times que se apresentam, mas a gente começa a ter alguns esclarecimentos, algumas novelas vão se encerrando, talvez, outras vão chegando no fim, começando aqui, tem muita coisa que vai mudar. E começar falando, por exemplo, Tom Brady, né? Tom Brady que a gente viu, teve a oportunidade de ver de cueca, graças a Gisele Bündchen, a gente pode perceber todo o talento do Tom Brady, vamos dizer dessa forma, aí, o talento do Tom Brady sendo exibido pela Gisele Bündchen. Ele estava lá, devidamente vestido, de volta à equipe do Tampa Bay Buccaneers, depois dessa longa aposentadoria de 40 dias, voltou a trabalhar normalmente com a equipe dos Buccaneers. Nos Packers, o Aaron Rodgers também foi lá normalmente, até fiz uma brincadeirinha, e não tô aqui falando só para não não ser multado, mas não, ele apareceu normalmente nos treinos, tá com um grande contrato, inclusive falou que definitivamente ele vai encerrar a carreira dele com a equipe do Green Bay Packers. Esse é o pensamento dele, então quem sabe a gente não vai ter mais novela nenhuma do Aaron Rodgers, né? Vamos poder parar de falar do Aaron Rodgers? Legal, vamos acompanhar só ele em campo que é muito melhor. Nos 49ers, a gente tem algumas novidades, por exemplo, o Jimmy Garoppolo não apareceu para treinar, ele está se recuperando da cirurgia que ele fez no ombro direito, o ombro passador, né? Ele fez nessa off-season, gerou toda aquela polêmica, porque foi tardia a decisão pela cirurgia, atrapalhou qualquer tipo de troca, de negociação envolvendo o quarterback. O Shanahan minimizou o fato de ele não estar lá, falou, não, normal, a gente não tem por que atrapalhar essa recuperação do Garoppolo. Então o Trey Lance está treinando normalmente, deve ser o titular. O Shanahan já falou que o time é do Trey Lance, mas a gente fica esperando quando é que o Garoppolo volta a trabalhar, até para, né, desovar, né, para sair, para mudar. Quem sabe os 49ers conseguem fazer uma troca envolvendo o Garoppolo. Também teve o Nick Bosa por lá, e quem apareceu foi o Deebo Samuel. Deebo Samuel que em abril pediu para ser trocado, falou que não quer mais jogar lá nos 49ers, está descontente com o contrato, está descontente com o papel dele, sendo mais um running back, servindo muito como um running back, né? Ele tem recebido passes, é claro, mas tem corrido cada vez mais no time, ele não está muito feliz com isso. A gente sabe que a vida útil de um running back é muito menor do que de um wide receiver, e ele foi lá, basicamente para não ser multado, tá? Ele fez um trabalho, fez uma corrida ali num campo do lado, não trabalhou com o restante do grupo, e foi lá para não ser multado. Se ele não vai, ele é multado, porque esses treinamentos são obrigatórios. Por isso que ele apareceu por lá.
Tá resolvido? O Shanahan minimizou, falou que a relação dele tá muito boa, que não tem problema nenhum com o Deebo Samuel, mas eu não sei se tá resolvido o problema, tá? Eu ainda acho que ele vai forçar, os 49ers não querem trocar ele, mas vamos ver até onde vai essa conversa. No Seattle Seahawks, comecinho de uma novela aqui, porque o DK Metcalf, ele que tinha aparecido normalmente em algumas atividades aí durante os últimos dias, nas últimas semanas, não deu as caras no treinamento obrigatório. Segundo uma fonte da ESPN, a falta dele não tem desculpa, não foi aquela assim, olha, eu comuniquei o time e tá tudo certo, então não vai ser multado. E se ele não aparecer nos próximos 2 dias de trabalho, ele vai ser multado em $93 mil. Não é uma grande grana, assim, para esses caras que recebem milhões e milhões de dólares, mas, né, mostra, eu acho que é o começo daquela coisa assim, olha, eu falei que eu quero um novo contrato, né, eu quero uma extensão contratual, eu quero um vínculo, ele não quer jogar com o contrato de calouro que ele tem ainda, e ele tá se recuperando de uma cirurgia no pé, mas para mim a ideia principal é isso aqui, ó. Eu quero um novo contrato para seguir jogando na equipe do Seattle Seahawks. Começa a dar aquela trucada o DK Metcalf e a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mais uma notícia aqui nesta quarta-feira, fala do Darius Leonard, né, que passou por uma cirurgia nas costas. O linebacker dos Colts, ele até tweetou aí, colocou nas redes sociais que foi tudo bem na cirurgia, que ele está pronto para voltar. E o técnico Frank Reich falou que o Leonard deve perder o comecinho do training camp lá no mês de julho, né? Os primeiros dias de treinamento para a temporada, da pré-temporada de fato, ele deve perder esses dias, que falou que esse problema nas costas, eu não sou especialista em costas, nem eu sou especialista, era uma coisa que estava incomodando o jogador e ela foi evoluindo durante essa off-season e chegou num ponto que eles avaliaram que era a melhor coisa a fazer era partir logo para a cirurgia para resolver o problema. Ele perderia esse começo de treinamento, mas estaria apto a jogar na semana 1, por exemplo, não perderia nada da temporada, né? Melhor do que ficar esperando esse problema evoluir. Se as coisas não estão melhorando, os tratamentos que ele está fazendo não está resolvendo, então parte logo para a cirurgia e tenta minimizar esse problema lá na frente. Leonard, convenhamos, não é um cara que vai sentir falta de um treinamento agora, comecinho do mês de julho, né? Um cara que, pô, dos melhores jogadores da liga, com toda certeza. Vamos também seguir acompanhando essas novelinhas aqui que nós temos de jogadores lesionados e jogadores que também não estão a fim de aparecer. Agora vamos começar a falar de grana. Gosta de falar de grana? E vamos começar a já com muita grana mesmo, porque o Denver Broncos anunciou ontem que a família Walton Penner, né, que é dos fundadores do Walmart, chegou a um acordo para a compra da franquia, né? Falta apenas agora a aprovação do Comitê de Finanças da NFL. Isso tudo, segundo o Adam Schefter, deve rolar em 60, 90 dias, mas não é preocupação, não deve ter problema nenhum, deve ser aprovada essa venda que, bom, os novos donos do time do Colorado vão pagar aí 4,65 bilhões de dólares, tá? Um total de 22,66 bilhões de reais. Nada mal, um bom dinheirinho, parece que tem um pouquinho mais de grana do que eu tenho aqui, tá comprando o time do Pat Bowlen, né? A gente vai lembrar que Pat Bowlen, histórico, tá lá no Hall da Fama, comprou os Broncos em 84, foi CEO da franquia até 2014, aí ele começou a demonstrar sinais ali do mal de Alzheimer, faleceu em 2019 em decorrência desse problema todo, e desde então a família estava negociando para vender, né? Começa todo ponto, aí tem a pandemia que atrapalha, atrasa um pouquinho os planos, mas era a ideia e é bom você resolver esse fato, né? Você vender essa franquia, tá lá em novas mãos, as coisas ficam melhores, o futuro da franquia fica muito mais definido, né? Por mais que a gente veja com bons olhos o que está acontecendo na equipe do Denver Broncos neste momento, o time aí está com um novo treinador, tem um novo quarterback, as coisas estão mais encaminhadas, mas sempre que um time está nesse processo de vende, não vende, a tendência é gerar uma instabilidade interna, porque você não sabe quem vai ser o proprietário, se ele vai mudar o CEO, se ele vai mudar a gerência do time, o GM, se ele vai querer um novo técnico, se ele vai querer colocar a mão dele na equipe, como geralmente acontece, né? Então a equipe do Denver Broncos está num bom momento, porque ela está bem encaminhada, não tem por que alguém chegar agora e querer mudar todo o cenário, parece bem encaminhada, e com um novo dono, né? É interessante você notar, porque o Bowlen comprou a franquia em 84 por 78 milhões de dólares, que era um recorde na época. 78 milhões de dólares era a maior compra de um time na história da NFL. E agora esse valorzinho aqui de 4,65
bilhões de dólares. Valorizou bem aí nesses 38 anos, né? Eu sei muito fácil, essa conta é fácil para mim, porque eu sou de 84, estou me sentindo bem velho nessa história. Com 70 milhões era muito, 78 milhões era muito dinheiro. E agora é um recorde também da NFL, porque a franquia mais cara tinha sido o Carolina Panthers, comprada pelo David Tepper lá em 2018 por 2,3 bilhões de dólares. A franquia norte-americana mais cara tinha sido o New York Mets, vendido em 2020 por 2,47 bilhões, mas o valor ainda fica abaixo, por exemplo, da compra do Chelsea, né? O Chelsea foi vendido recentemente por mais de 5 bilhões de dólares. Mas é normal, né? Porque, queira ou não, a NFL ainda é um esporte mais de nicho, é um esporte mais focado só nos Estados Unidos, tem as suas células espalhadas pelo mundo todo, alguns países que acompanham mais, o Brasil, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, né? Muita gente, mas é diferente do futebol. O futebol é um esporte muito mais global, isso é inquestionável, então faz sentido o Chelsea ser um time mais caro, além do que é vendido em libra, que é mais valorizado. Mas tem aí novos donos na equipe do Denver Broncos. Uma boa grana. Agora saindo dos bilhões, indo para os milhões, mas sem parecer uma mixaria aqui, vamos falar do novo contrato do Aaron Donald. Recebeu esse contrato lá na segunda-feira. No final de semana foi interessante porque a gente teve o Sean McVay finalmente se casando, né? Tinha combinado de casar em 2020, foi adiado por conta da pandemia, cancelaram o casamento, marcou para 2021, no fim teve uma nova onda, cancelou o casamento de novo. Eu já entenderia como um sinal divino que não é para casar, né? Mas, bom, ele insistiu e aí em 2022 deu certo, se casou. E aí saíram notícias que o Aaron Donald estava lá no casamento, era um dos convidados, estava festejando, estava pulando junto com o McVay. Os caras falaram: aparentemente as coisas estão bem resolvidas aí, não vai ter esse papo de aposentadoria, não, né? Ele falou que com 31 anos, tudo que ele tinha feito, os 8 anos na liga, a ideia dele era jogar 8 anos depois se aposentar, então já estava muito satisfeito, tinha um anel de Super Bowl, queria mais, mas se não tivesse, a carreira estava bem definida. E aí a equipe dos Rams foi lá e conseguiu convencer o Aaron Donald a não se aposentar e deu 40 milhões de motivos para que ele não desistisse da carreira dele, 40 milhões de dólares a mais em seu contrato. Ele tinha mais 3 anos em seu contrato, mantém-se esses 3 anos. Então é só um aumento salarial, tá? Inclusive, meus patrões, se quiserem ouvir, seguir esse conselho aqui, ó. Um aumentinho de 40 milhões de dólares, para mim, não faria mal nenhum em 4 anos. Agora ele tem um novo vínculo que será de 3 anos, 95 milhões de dólares, uma média de 31,66 milhões de dólares por temporada, 46,5 de milhões de dólares já totalmente garantidos na assinatura do contrato, sendo 25 milhões de dólares de signing bônus. Nada mal, por isso que ele estava pulando com o McVay, né? Tava tudo certo já o acordo, ele foi lá, depois anunciou na segunda-feira, mas já estava certo no final de semana, eles não decidiram durante o casamento. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho aqui como é que rola esse contrato do Aaron Donald, que agora é o jogador não quarterback mais bem pago da história da NFL. E para mim faz todo sentido, tá? Primeiro que a gente vai colocar aqui, porque ó, 8 temporadas, o Aaron Donald foi eleito pro Pro Bowl 8 vezes, ele tá 7 vezes no time ideal da NFL, ele já fez parte tá lá no time do Hall da Fama, no time do perfeito, ideal da década dos anos 2010. É um cara que já tá com mais do que garantido no Hall da Fama, campeão do Super Bowl, 3 vezes eleito jogador defensivo de uma temporada, sendo que esse número poderia ser muito maior porque ele sempre tá concorrendo, mas aí parece que ele entra naquele patamar que assim, cara, ele já fez isso, né? Vamos dar o prêmio para outro cara, né? Porque a gente viu mais uma vez o Aaron Donald. Para mim, ele seria o jogador defensivo nos últimos 8 anos. Basicamente isso, né? Pode discutir um cara ou outro, mas ele tá na briga, ele tá sempre lutando para ser o jogador defensivo de uma temporada. Foi o calouro defensivo lá em 2014. Então, 7 vezes ao Pro. É um cara espetacular. As credenciais deles estão todas aí. Tá muito bem claro o que acontece. Vamos secar um pouquinho esse contrato, porque tá todo mundo falando assim, pô, então o salary cap não existe, né? Porque olha a equipe dos Rams dando mais um grande contrato, o que acontece com os caras? Os caras têm tudo lá. Vamos passar aqui, ó. Em 2022, ele vai receber 24, o impacto de capital, né? 24 milhões de dólares. Em 2023, ele recebe 38 milhões de dólares. Em 2024, ele recebe 31,1 milhões. E aí tem um ano, um void year, aí é bom até para explicar, em 2025 está lá previsto de dead cap 23,3 milhões de dólares. Ele vai jogar esse ano? Não, provavelmente não vai jogar.
é só um ano que é colocado a mais no contrato para você diluir essa dívida, diluir esse contrato todo, você joga mais um aninho lá pro cara, e você tá pagando, ele não vai jogar, ele tá aposentado já em 2025, né? A tendência é essa, em 2025 ele não joga mais, mas tem esse aninho a mais no contrato. Pô, mas o ano que vem 38 milhões de dólares, é uma grana muito pesada, por mais que a gente imagine que o salary cap vai aumentar. Qual que é a solução bem clara que vai acontecer na equipe dos Rams? Eles vão pegar, ele tem 15 milhões de dólares já garantidos de roster bônus, né, por fazer parte do elenco da equipe dos Rams. Muito provavelmente, o ano que vem eles sentam, conversam, transformam esses 15 milhões de roster bônus em signing bônus, né? Como se você desse um novo contrato para ele, reestruturasse, ele assina esse novo contrato, ganha esses 15 milhões que ele já ganha, né, normalmente e coloca mais um void year. Por exemplo, coloca lá em 2026, ele não vai jogar 2025, não vai jogar 2026, mas você joga esses 15 milhões para você pagar lá em 2026. É uma alternativa, é uma coisa que você vai fazendo aqui. Esse impacto, essa grana toda, você vai pagar em algum momento. Ela vai cair na conta. Só que você empurra com a barriga, vai empurrando a sua dívida. É mais ou menos como você faz um carnê, ou então aquele cara que pega um cartão de crédito e paga com outro cartão de crédito. Tem uma dívida, ele paga com outro e ele muda só para quem ele vai pagar, quando ele vai pagar, ele ganha um prazo um pouco maior e ele consegue ter um respiro. Ele imagina que lá na frente essa graninha vai cair. É assim que as empresas que você imagina, pô, como é que tal empresa é tão rica e tem tanta dívida? Quantos os times de futebol têm dívidas enormes? Sim, mas porque eles trabalham com essa dívida. Esse dinheiro tem que ficar girando. Dinheiro parado não acontece. E acontece mais ou menos a mesma coisa com a NFL. Então o cara joga essa grana lá na frente, ele vai pagar esse contrato, mas não nesse ano, não cai nessa conta desses. E coloca esse void year. O void year nada mais é do que um jeitinho de contornar esse ponto todo. Muita gente até comentando, pô, mas isso aí é injusto. Ah, como é que o cara faz? Cara, a conta vai chegar. É inevitável, né? É mais ou menos como acontece com você. O boleto sempre chega, né? Resta saber quando que você vai pagar. Se você consegue adiar um pouquinho isso daqui e jogar lá para frente, você imagina que em 2026 o salary cap vai ser de 300, 400 milhões de dólares. Então, lá na frente, esse problema vai ser muito menor do que é hoje em dia. Então, essa é a ideia do contrato, mas eu acho justíssimo. E é até engraçado a gente notar, porque a equipe dos Rams sempre vem aquele papo lá do F the picks, eu não ligo para isso, mas o Aaron Donald talvez seja o maior jogador dos Rams neste momento, né? Acho que meio duvidoso, que é difícil questionar isso. Tende a ser, você pode falar do Cup, não é. É o Aaron Donald o maior jogador e ele é uma escolha de primeira rodada. A 13ª escolha geral no draft de 2014, é o jogador mais valorizado, então não tem essa história de F the picks. As picks são importantes se você souber usá-las. Como eles não vinham acertando mais, eles começaram a trocar e pegaram jogadores consagrados. Mas quando você acerta, quando você coloca um Aaron Donald no seu time, você muda de patamar de qualquer forma. E agora vamos falar de NFL no Brasil, porque na segunda-feira eu confesso que eu tinha passado os olhos pela coluna do Peter King antes de gravar o vídeo, mas me escapou isso aqui. Eram 22 pessoas influentes na NFL, não consegui passar por todas elas, senão o vídeo não sai cedinho aqui. Mas ele comentou lá que o Stephen Ross deve fazer uma pressão, Stephen Ross, dono da equipe do Miami Dolphins, para que a NFL tenha um jogo de sua temporada no Brasil ou na Espanha já em 2024. Para mim fica bem claro que o cenário é a Espanha, tá? Esquece. É Espanha. 2024 é a Espanha, não tem como pensar. A NFL está fazendo essa expansão aqui na Europa. Já tem mais jogos em Londres, agora tem um jogo na Alemanha, já estão planejando novos jogos na Alemanha e a Espanha deve ser o próximo mercado e basta você pensar nessa reforma do Santiago Bernabéu. Os caras estão investindo uma grana pesadíssima num sistema lá que muda o gramado, que troca, que coloca uma coisa aqui, começa lá. E pelos vídeos eles já mostraram lá com o campo preparado para a NFL. Então o Santiago Bernabéu vai receber um jogo de NFL. Isso está bem claro para mim. E já a partir de 2024 deve ser a ideia. A equipe do Miami Dolphins vai vencer essa batalha com a NFL, mas com um negócio que já está muito bem previsto. E o que vai acontecer? Pô, o Brasil não vai receber nunca? Eu acho que vai eventualmente receber. O Brasil é um mercado muito grande consumidor de NFL, é um país que gosta muito de futebol americano.
eu imaginava lá atrás que um jogo de pré-temporada estava muito próximo, falar em Pro Bowl pode mudar, mas eu imagino cada vez mais o Brasil entrando na mira da NFL, mas não há como negar que nos últimos anos o país perdeu um pouquinho a sua relevância no geral, um ponto de vista econômico, o país, a pandemia bateu muito pesado, a moeda se desvalorizou, mudou, caiu um pouquinho a forma com que os estrangeiros olham para o Brasil perdeu um pouquinho da sua relevância, e então eu acho que o Brasil deu alguns passos atrás. Se fosse naquele momento lá, que Copa do Mundo, Olimpíada, aquele agito todo, né? O Petkovic prometeu que tudo ia ficar melhor depois de 2014 e não foi muito bem assim, né? Poderia esse jogo rolar o mais breve possível, mas neste momento eu não consigo ver dentro de 5 anos, de 10 anos, acontecendo um jogo de NFL no Brasil. 10 anos é bem cabível, mas dentro de 5 anos eu acho muito, muito, muito improvável. Né? Em 2019, a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, convidou, né, uma visita técnica do pessoal da NFL para conhecer alguns estádios, para lançar uma candidatura para receber um jogo de NFL. Né? O pessoal visitou lá o Pacaembu, né, que não tinha sido privatizado ainda, estava lá com arquibancada e campo ainda. O Allianz Parque, a Neoquímica Arena, né, a Arena do Corinthians lá em Itaquera. E eles tiveram algumas boas impressões dos estádios. Segundo o que a gente conseguiu apurar, o estádio do Corinthians teria levado uma certa vantagem, principalmente pelo entorno. Ali é bem, quem conhece a região sabe que tem bastante espaço em volta. A NFL adora isso para quê? Para fazer ativação de marca, né? Bota lá para lançar, para receber lojinha, né? Inclusive, se você não viu ainda, eu vou colocar o link aqui embaixo também, aqui em cima, para o vídeo que eu fiz, que eu fui no jogo em Londres, né? O estádio do Tottenham, que não é assim tão descampado, mas tem umas partes abertas e eles fizeram lá todas as ativações para você acompanhar, você conferir, astros, ídolos, vender, e principalmente vender material, vender muita coisa, é uma parte muito importante para a NFL. Mas é claro que o Roger Goodell e toda a NFL preferia muito ter esse jogo no Maracanã. O Maracanã, sem sombra de dúvida, seria a menina dos olhos da equipe da NFL, porque, pô, você imagina a cena, né? Como foi na Copa do Mundo, Cristo Redentor, o Maracanã, a praia, aquele céu maravilhoso, seriam imagens maravilhosas e venderia muito bem para a liga, cairia perfeitamente. Imaginar o Maracanã lotado, o pessoal assistindo o jogo de futebol americano. Mas aí a gente tem que. Maracanã lotado. Consegue a NFL lotar um Maracanã? Consegue a NFL lotar uma Arena Corinthians? Maracanã é maior. Maracanã é mais difícil. Arena Corinthians, acho cabível. Mas o preço do ingresso não seria uma coisa fácil, não. Até fiz uma enquetezinha aqui, eu vou conferir o resultado, a última parcial, enquanto estou gravando aqui. Sobre o valor que você toparia pagar por um ingresso para assistir um jogo de NFL no Brasil. Comecei a partir de R$ 300, porque é pouco provável que a gente tenha valor abaixo de R$ 300. E o R$ 300, e olha lá, foi a votação, foi o mais votado nesse momento, com 63% dos votos. Até R$ 500 eu faço um esforço, foi em segundo com 25%. R$ 700 é o meu limite, 5%. R$ 1.000, porque a oportunidade vale 4%. E pode ser o valor que vier, 4% também. Falaram que manda a grana aí, que é uma chance única, eu vou nessa, eu quero assistir, eu vou pagar o que for. Se você for olhar o preço do ingresso nos Estados Unidos, R$ 300 seria uma pechincha. Né? Você dificilmente vai encontrar, antes de uma temporada começar, ingressos abaixo de $100. $100 hoje dá quase R$ 500. Aqui na Alemanha, a gente vai ter o jogo aqui do Tampa Bay Buccaneers, tem ingressos a partir de 75 euros, o que dá perto de uns R$ 400 neste momento, com a cotação desta quarta-feira pela manhã. A política de preço na Europa é um pouco mais baixo. O ingresso na Europa é um pouco mais baixo dos Estados Unidos, inclusive em Londres também foi mais baixo do que costuma-se praticar nos Estados Unidos. Por quê? Porque a ideia da NFL é expandir sua marca, então não é só isso, ela vai lucrar com venda, com loja, com ativação, com tudo o que envolve o negócio e principalmente mostrar a marca, transformar a NFL numa marca mais global. Então, a gente pode esperar um ingresso mais barato dos Estados Unidos, mas dificilmente vai ficar num valor abaixo de R$ 300. E aí a gente tem que imaginar quantas pessoas estão dispostas, se a gente vai conseguir colocar 45 mil pessoas no estádio, 60, 70 mil pessoas num estádio para acompanhar um jogo de futebol americano
no Brasil, pagando no mínimo R$ 300. Não é um valor tão barato, não é um valor, longe disso, tão barato, não é um valor barato. Se a gente for fazer comparação com o salário mínimo, não tem nem o que discutir. E tudo que envolve, né? O preço na lojinha, o preço de comida, de bebida, tudo que. O R$ 300 é só para sorrir, só para entrar no estádio e assistir. Fora o que você tem que pagar para chegar e para acompanhar tudo mais. Então eu vejo como pouco provável a NFL acontecendo no Brasil tão brevemente. Eu torço muito, cara. Eu quero muito. Eu faço questão de sair da onde é que eu esteja para acompanhar esse jogo de NFL, porque é o meu sonho. É é espetacular imaginar, seja o jogo que for, não interessa. O ano passado eu fui assistir Dolphins contra os Jaguars, do Urban Meyer, com o Tua daquele jeito, o Brian Flores, o time de altos e baixos, deu vitória da equipe do Jacksonville Jaguars, foi a primeira vitória do Trevor Lawrence na NFL, mas porque é um jogo de NFL. Eu vou falar pra você, se você nunca acompanhou nenhum jogo, é uma coisa espetacular, é uma atividade, vale o jogo que for. Pode ser ruim o quanto você imagina que seja, é um jogo de NFL, é legal, é divertido, o clima é diferente, assistir jogo aqui na Europa, por exemplo, fora dos Estados Unidos, assistindo nos Estados Unidos, pô, eu tava com a camisa dos Patriots, era o jogo dos Dolphins com os Jaguars, tinha a camisa dos Packers, tudo não é time, então é muito legal de qualquer forma, valeria um esforço, mas a gente sabe que a grana, né, não tá fácil para ninguém, a não ser para o Aaron Donald e para o pessoal lá na equipe do Denver Broncos. Quero saber o seu comentário, deixa aí a sua opinião, falando, a sua expectativa, o que você faz. Responda também a enquete lá na parte de comunidade aqui em cima e a gente volta nessa semana ainda para falar mais de futebol americano. Aquele abraço!